Em meio a tantas adaptações de histórias em quadrinhos que subvertem a imagem dos super-heróis, o Legado de Júpiter coloca ao mesmo tempo uma nova geração de heróis mais imediatistas e inconsequentes para bater de frente com personagens que carregam valores clássicos dos heróis da Era de Ouro. O resultado levanta questionamentos sobre a influência dos super-seres em uma sociedade onde eles já estão estabelecidos e são vistos como figuras da cultura pop. Qual papel eles devem desempenhar dentro da sociedade? Até onde eles podem ir sem interferir no livre-arbítrio? E será que a série conseguiu trabalhar a mesma mensagem que existe nas histórias em quadrinhos? No vídeo de hoje eu vou dar as minhas primeiras impressões sem spoilers sobre o Legado de Júpiter da Netflix. Bom, vamos começar falando dos personagens principais clássicos, a tríade formada por Utópico, Onda Mental e Lei de Liberdade. E eu especifiquei os protagonistas clássicos porque essa série se passa em dois períodos. Um no final da década de 20, começo da década de 30, época da Grande Depressão Americana, e outro que seria o presente. Essa estrutura existe nas HQs, aliás, nos quadrinhos tem até um outro período que é retratado, mas eu gostei muito da maneira como os flashbacks foram trabalhados na série. A transição entre o presente e o passado se dá na alteração da proporção de tela e na paleta de cores. Enquanto no presente nós temos o tradicional 16:9, ou seja, o formato widescreen que nós estamos acostumados, quando nós vamos para um flashback, a tela se expande até o 2.35:1. Ou seja, o formato anamórfico, o plano cinematográfico. O que dá uma ideia de grandiosidade, quase como se a história dos anos 30 fosse um pouco mais imponente do que a que nós temos hoje em dia. Inclusive nos quadrinhos essa sensação é bem clara, os flashbacks parecem histórias do Indiana Jones ou do Mundo Perdido. Além disso, o passado também apresenta tons mais amarelados e acobreados. Não existe o uso de um filtro sépia, mas sim uma escolha de figurino e cenário que ajuda a distinguir o que é flashback e o que está acontecendo no presente. Além de explicar pra gente como os heróis do presente ganharam seus superpoderes, os flashbacks também mostram como as personalidades deles já estavam definidas há muito tempo. É quase como se os poderes apenas amplificassem o que já existia dentro de cada um. O Sheldon sempre teve uma visão positiva do mundo, era quase como se ele já tivesse uma vida ideal, uma utopia. O Walter sempre colocou a razão acima de tudo. Se os números apontam em uma direção, essa é a direção que deve ser seguida. Os sentimentos não podem influenciar uma tomada de decisão. E a Grace sempre buscou a verdade acima de tudo, mas também sabia a hora de ponderar e de colocar um pouco mais de coração para amenizar a situação. Essas características continuam bem definidas quando nós vemos os personagens já consolidados. Mas uma nova geração de heróis faz com que eles se perguntem se o código, o conjunto de conduta que eles sempre seguiram, ainda é relevante. Dentro desse cenário, o Sheldon vive uma situação bastante irônica. O seu alter ego é o Utópico. O seu próprio nome representa um estado de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. Mas tudo à sua volta desmorona conforme a sua relação com os seus filhos se deteriora. A série explora a relação entre Utópico, Chloe e Brandon de uma maneira muito mais explícita do que nas HQs. Aliás, a série é bem mais expositiva do que os quadrinhos. Em alguns momentos eu achei uma jogada interessante, já que faz sentido que algumas mensagens passem de maneira mais sutil por ter menos tempo de tela para se desenvolver. Afinal de contas, nos quadrinhos nós temos mais páginas, mais textos que podem explorar diversas situações e a mensagem fica mais clara. Mas eu confesso que na maioria das vezes foi exposição demais. E pior, as ideias eram apresentadas, discutidas, remoídas, mas em muitos momentos você não entendia a direção que a série estava te apontando. A trama dá muitas voltas em torno de si mesma e no final das contas não sai do lugar. As mudanças em relação aos quadrinhos não me incomodaram tanto a princípio. Eu gostei da nova personalidade do Brandon e acho que isso acrescenta um peso maior no momento de quebra do personagem. Mas outras mudanças pareciam apenas seguir o algoritmo Netflix. A gente precisa de um personagem assim, a gente precisa de um casal assim, a gente precisa que essa trama se desenvolva dessa maneira. Mas por quê? Isso não existe nos quadrinhos. Mas existe em toda a série Netflix.
então tem que ter aqui também. Se isso contribuísse para a história de um modo geral, não me incomodaria, como foi com a nova personalidade do Brandon. Mas se não ajuda e não existe nos quadrinhos, para que colocar? O legado de Júpiter tem discussões interessantes. Como eu falei na análise da primeira temporada de Invencível, as pessoas tendem a colocar toda a série de super-heróis subversiva em um mesmo balaio, como se fossem consequências de The Boys. Mas desde as primeiras imagens do legado de Júpiter, eu falei que ela se aproximava muito mais do Reino do Amanhã e Watchmen. E em diversos momentos você consegue sentir os pontos em que essas histórias serviram de inspiração. Mas parece que a série fica com medo de mergulhar nessas fontes, e a discussão acaba ficando rasa. A relação entre todo o núcleo da família Sampson, por mais que seja bem expositivo, foi um dos pontos que mais me prendeu na série, talvez porque eu já sabia o que estava por vir. As mudanças no núcleo do Hutch não me incomodaram, mas também não me provaram ser necessárias. E eu acho que no ímpeto de chamar a atenção do público com algumas demonstrações de poder e habilidades, eles acabaram mostrando coisas demais. Inclusive coisas que são o fechamento das histórias em quadrinhos, que são muito importantes para a trama, mas que foram colocadas aqui logo no começo da história, como se não fossem nada. Ainda assim, as cenas de ação impressionam e é mais uma série baseada em histórias em quadrinhos com muito potencial para ser desenvolvida. Apesar de ser uma trama curta nos quadrinhos, a adaptação da Netflix deixou muita coisa de fora, propositalmente para ser adaptada em temporadas futuras. A diferença é que o legado de Júpiter é uma história que te prende desde o primeiro capítulo dos quadrinhos. E a série parece ter construído uma primeira temporada inteira para te convencer a talvez assistir a segunda temporada. Os personagens estão ali, os uniformes estão ali, os poderes, as lutas, tudo impecável. Mas talvez faltou um pouco de substância. Não pense que eu tô te criticando se você gostou da série. Como eu falei, ela é muito bem produzida mesmo e é mais uma adaptação para nós fãs de quadrinhos que passamos tanto tempo sem uma adaptação de qualidade e agora estamos vivendo uma era de ouro no cinema e na TV. Mas pense que podia ser melhor. E eu espero que a segunda temporada realmente seja. Se você não me apedrejou depois desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu ainda vou fazer um vídeo comentando todas as diferenças entre os quadrinhos e a série e uma análise completa, repleta de spoilers. Essas foram apenas as primeiras impressões. Então comenta aí embaixo o que você achou de O Legado de Júpiter e acompanhe a Legião dos Heróis no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Era quase como se ele... Mas parece que a série tem medo de mergulhar